Vamos dar uma glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mais um dia com vocês aqui com o nosso Café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 7, do versículo 11 ao 20. Aleluia, Deus da glória. E os porteiros saíram bradando e o declararam dentro do palácio do rei. Se levantou o rei de noite e disse aos seus servos: Eu vos declararei agora o que nos têm feito os sírios. Eles sabem que temos fome. Então saíram das tendas e se esconderam no campo, dizendo: Quando tiverem saído da cidade, nós os tomaremos vivos e entraremos na cidade. A incredulidade sempre pensa no que é negativo. Aleluia, Deus. Então respondeu um de seus servos e disse: Tome-se agora 5 dos cavalos que ficaram na cidade, porque eles são como toda a multidão de Israel que ficou nela. Eis que eles também são como toda a multidão de Israel que pereceu. Enviemos e vejamos o que há. E tomaram então 2 cavalos de um carro e enviou o rei após o acampamento dos sírios, dizendo: Ide e vede. E eles foram e os seguiram até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e equipamento, espalhado pelo caminho, que os sírios tinham lançado fora, devido à pressa. E voltaram o mensageiro e fizeram saber isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. E foi vendida uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E o rei havia posto à porta aquele príncipe em cuja mão ele se apoiava. O homem crédulo do versículo 2, né? E o povo atropelou a entrada e morreu, conforme o que havia dito o homem de Deus, o que tinha falado quando o rei desceu a ele. Aconteceu assim, pois, da maneira como o homem de Deus tinha falado ao rei, dizendo: Amanhã, a estas horas, 2 medidas de cevada será vendida por 1 siclo, e uma medida de farinha será vendida por 1 siclo, na porta de Samaria. E aquele príncipe tinha respondido ao homem de Deus, dizendo: Mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso. E ele disse: Eis que com teus olhos verás, mas não comerás disso. E lhe aconteceu assim, porque o povo atropelou a entrada na porta e morreu. Atropelaram-no, tentando conseguir comida. Aleluia, Deus. Muitas das vezes acontece comigo, acontece com vocês, com qualquer um pode acontecer. A gente deixa de acreditar o quão grande é o nosso Deus. Porque aqui eles não acreditaram, quer dizer que poderia até abrir todas as portas do céu e não traria comida, né? Isso aí é incredulidade do homem. Eu estou passando isso, estou passando aquilo, vou morrer assim, vou não. Deus vai agir ao meu e ao teu favor. Quando você tem Deus no coração, quando você vive para esse Jesus, que eu digo assim, viver para Jesus. Não é só crer, é viver, estar em comunhão, estar na presença, buscando. O ser humano, ele é falho. Ele falha aqui, ele falha ali. Mas ele se mantém de pé. Davi era um homem falho. Mas Deus tinha ele como menino de seus olhos, né? Como nós estamos completando
campanha, né? A menina dos olhos do Senhor, que está lá no Salmo 17, versículo 8. Se nós crermos, nós somos a menina, os meninos dos olhos do Senhor, como foi Davi. Isso é fé. Ah, mas a vida inteira foi assim, só peleja, luta. Ei, mas creia, confia. Deus mudou a história aqui de um povo. Tem gente que não gosta muito de ler o Velho Testamento, eu gosto de ler porque é história. E acontece ainda hoje. Por falta de fé, muitas das vezes a gente vai para cá, vai para lá. Deus não é menino. Deus, quando diz que tem uma promessa para você, Ele vai cumprir. Mas Ele primeiro te testa até onde vai a tua fé. Até onde você vai com Ele. Às vezes tem pessoas que é assim. Diz que tem fé em Deus e busca o macumbeiro. Isso é fé em Deus? Buscando outras coisas. Fica na presença. Aleluia, Jesus. Busca esse Deus de verdade. Faz a vontade dele. Não adianta você correr para uma igreja, correr para outra igreja, buscar aqui, buscar ali. Não adianta. Se tem uma promessa de Deus na tua vida, a bênção vai chegar até você. Não é você correr atrás da bênção. A bênção vai vir até você. Mas para a bênção chegar até você, você precisa crer. Você precisa confiar. Mas quando nós perambulamos aqui e ali, cadê nossa fé? Cadê a confiança no Senhor? Aqui foi dito que poderia abrir até a janela do céu, mas não ia vir a comida. Aleluia, Deus da glória. Mas quando Deus diz que Ele vai dar, Ele dá. Quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Mas primeiro Ele te testa. Ele quer saber até onde você vai com Ele. Aleluia. Então essa é a palavra. Essa é a mensagem de hoje. Creia. Creia. Creia no impossível. Porque quem vai fazer o possível é Deus. Amém? Que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, a tua casa, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.